não Esta puderam participar conferência hoje, será gravada agora. a gente vai gravar esse webinar, né, e colocar na nossa página do YouTube, para que vocês possam acessar novamente, compartilhar é, e, e consultar em momentos oportunos, né? É, Antes de mais nada, eu queria, não sei se todos conhecem já a Denet, mas é interessante falar um pouquinho sobre essa empresa, né? Essa empresa aí nos últimos 15 anos já acumulou experiências na fabricação de soluções para ativos de rede, né? Equipamentos de testes, ferramentas, e já tem uma certa e uma profunda experiência no desenvolvimento de produtos de alta qualidade. Além do terminal de temperatura, né, o terminal de medição de temperatura corporal que nós vamos apresentar hoje, a Denet também oferece algumas soluções como switches, KVMs, módulos SFP, media converters, enfim, injetores, toda a linha de ONUs, testadores e ferramentas de testes. Então, pessoal, já está no DNA da Denet já a fabricação de soluções aí de alta qualidade, de uma excelente relação custo-benefício. Sem mais delongas, eu quero apresentar para vocês hoje o DNCA 100 TMF, que é um terminal de temperatura, de medição de temperatura corporal. Vou apresentar para vocês um vídeo já está nas nossas redes sociais, está no nosso canal do YouTube, que vai fazer um overview do que se trata o produto para a gente iniciar a nossa conversa, tá ok? Essa apresentação deve durar, em média, 20 minutos, tá? Os microfones ficarão fechados por esse tempo e no final, daí a gente abre para perguntas, para a gente trocar experiências, enfim, para a gente fazer uma interação por aqui, tá ok, pessoal? Não sei se o áudio vai ficar legal para todos, mas no final eu compartilho aí o link para vocês fazerem até o download, se for necessário. Olá, eu sou o Diogo Conversa Pereira, gerente de produtos de segurança eletrônica da Delta Cable. Hoje quero apresentar para vocês o terminal de medição de temperatura corporal da Denet. O DNCA 100TMF é um controlador de acesso standalone com display que realiza a medição da temperatura corporal. Com ele é possível realizar a abertura de sistemas de controle de acesso através do reconhecimento facial, senha, cartão de proximidade e biometria. O terminal de medição de temperatura da Denet oferece uma porta de comunicação de dados, uma porta de Ethernet e uma entrada de alimentação. Na lateral, o terminal possui uma entrada USB e um botão de reset. É indicado para locais de média circulação, como instituições, pequenas e médias empresas, escolas, indústrias, supermercados, dentre outros. Acompanha um suporte de parede, uma sirene audiovisual, um cartão de aproximação de 125 kHz, uma fonte de alimentação e um manual. Muito obrigado! Se tiverem mais dúvidas, entre em contato conosco. Bom, pessoal, falando um pouco do DNCAT-MF, né? Então, ele é um dispositivo que faz a medição de temperatura corporal sem contato, né? E sem que há a necessidade do usuário estar cadastrado em um banco de dados, né? Onde que é indicado, para que público que é indicado esse dispositivo? São indicados para locais onde tem média, baixa e grande circulação de pessoas, né? Empresas de pequeno, médio porte. Quando a gente fala um pouco da parte de medição de temperatura, a gente tem que pensar muito na parte do fluxo de pessoas, né? Então, esse é um equipamento em que ele consegue fazer a medição da temperatura
em um tempo bem mais baixo do que os termômetros de testa, né? Mas você pode sim aplicar ele em empresas em que tem um fluxo alto de pessoas, desde que sejam colocadas em determinadas posições, ou seja, em várias portarias, no ambiente administrativo. Então, ele atende também empresas de de porte maior, de grande porte, porém em locais mais segmentados. Mas é ideal para pequenas e médias empresas, tais como farmácias, supermercados, escolas, universidades, academias. Então, ele é um equipamento em que é muito aderente a esse tipo de público, público que preza o custo-benefício. Eu gostaria muito de deixar bem claro para vocês e frisar que esse é um equipamento que ele não só faz a medição da temperatura corporal, mas também ele trabalha como um controle de acesso. Então, através da autenticação por reconhecimento facial, por senha, cartão de proximidade e biometria, você pode abrir uma cancela, você pode... Uma cancela não, desculpa. Uma catraca, uma porta, enfim, fazer simples automações com ele. Então, é interessante, o ponto que é bem positivo desse equipamento, que ele só não é aderente nesse momento de pandemia, nesse novo normal, vamos dizer assim. É um equipamento em que você vai utilizar ele em projetos futuros, pós-pandemia, né? Quando tudo estiver normalizado, espero que isso aconteça em breve, você pode colocar dentro dos seus projetos como controle de acesso, né? Falando um pouquinho sobre as melhores práticas de fazer a instalação desse equipamento, esse produto, eu elenquei alguns pontos para a gente definir o melhor local de fazer a instalação, né? Então, por exemplo, né, como é que fica o processo de instalação? Onde que ele deve ser posicionado, né? Ambientes internos, com a temperatura controlada, distantes de portas e janelas. Ou seja, ele é um equipamento em que ele, ele é, ele é sensível para no deslocamento de massas de ar, em fluxos, como que eu posso dizer, próximo de portas, existe uma variação muito grande da temperatura. Então, as temperaturas constantes, né, facilita bastante a leitura do equipamento, para que a gente tenha uma boa acuracidade, né? Então, é sempre interessante colocar o equipamento, indicar para os nossos clientes os locais onde exista um afunilamento no caminho, né? Onde que em algum momento as pessoas vão passar por aquele ponto, e sempre lembrando que tem que ter uma distância mínima de 1,5 m, né? Então, nesse percurso, o que acontece? Nesse percurso, a temperatura ela já se estabilizou, a temperatura corporal ela já estabilizou, porque o equipamento, assim como todos os equipamentos de termografia, que possuem câmeras infravermelhas, que faz a detecção de temperatura, ela tem um range de graus em que ela trabalha, em que ela faz a medição. Então, é interessante em que tenha alguns segundos para que o profissional chegue até o terminal de medição de temperatura, e aí ele vai estar já com a pele já estabilizada. Então, é extremamente importante fazer esse caminho, esse afunilamento, né? Para você ter maior precisão na medição. Para melhor aferição também, é necessário que a gente tire alguns acessórios da face. Bonés, touca, óculos escuros, dentre outros, para que o equipamento tenha uma melhor precisão e que faça a leitura mais rápida, também evitando filas.
É possível você setar, né, ter um preset em que você insere qual que é a temperatura que você deseja que um alerta sonoro e visual é emitido, né, cada vez que a temperatura ultrapassa aquele limite. É um limite estabelecido, você define isso. Recomendado hoje é de 37,4 graus Celsius. Então, quando isso acontecer, uma pessoa da área da saúde deve realizar uma segunda medição com um termômetro clínico, né? E, e orientar a equipe de RH, enfim, tomar as medidas cabíveis para fazer uma segunda ferição. Agora eu apresento para vocês o equipamento, né, já com as especificações técnicas. Então, ele possui um LCD de 2.8 de TFT, possui duas câmeras em HD. Essas câmeras elas fazem tanto o reconhecimento facial quanto a medição da temperatura por infravermelho, tá, pessoal? Sensor de temperatura, um leitor biométrico, um leitor de cartão. Então, a frequência de operação desse cartão é de 125 kHz. Um teclado numérico, né? Um teclado alfanumérico para que você possa fazer os cadastros, digitar a senha, porque ele trabalha também como ele é, na verdade, um equipamento standalone. Apesar de ele ter uma interface de comunicação TCP/IP, que eu vou mostrar um pouquinho mais para frente para vocês, depois a cara do software dele, você consegue ter um servidor, né? Então, tem uma interface de comunicação TCP/IP com um servidor e você consegue colocar vários dispositivos, não tem limite de dispositivo em sua rede. Mas é possível você fazer o cadastro do equipamento, no próprio equipamento, fazer o gerenciamento, extrair relatórios através dessa porta USB, também possui, importar usuários, extrair usuários pela porta USB, fazer também o upgrade de firmware, enfim, ele é um equipamento em que não é só um equipamento standalone. Então, o range de distância para detecção da temperatura é aproximadamente meio metro, tá? A variação dessa temperatura por cidade é de 0,5 graus. É uma curiosidade bem maior do que os termômetros de testa, né? E eu confesso para vocês que essa variação aí nos nossos testes tem sido bem menor. Vamos lá, banco de dados, falar um pouco de capacidade, né? Então, você consegue armazenar e fazer cadastros de 1.000 faces, tá? 2.000 biometrias, 3.000 cartões, 3.000 senhas. Muitas pessoas perguntam, né, Diogo, mas é um ou outro? Não, você pode utilizar toda essa capacidade. Então, ou seja, ela não é excludente. Então, você consegue, sim, 1.000 faces, mais 2.000 biometrias, mais 3.000 cartões, mais 3.000 senhas. E a capacidade de registro, o que são esses registros? São os registros de entrada, né? E os registros do controle de acesso, né? Da detecção de face, da biometria do cartão, da senha. E a partir do momento em que você está cadastrado no banco de dados, a tua temperatura ela fica associada à pessoa. Então, você consegue, então, extrair um registro de 12.000 faces com a temperatura, por exemplo, né? 12.000 biometrias com a temperatura medida naquele momento, ok? A parte de as interfaces de saída, né? Então, tem uma saída, tem uma saída de alarme, que é um relé, que é um contato seco, que você consegue fazer integrações, né? Integrações com catracas, com portas, com câmeras de CFTV, com outros tipos de sensores, com outros
com outras sirenes, enfim, fazer uma automação, colocar dentro do teu sistema, né, de segurança. Você tem também uma entrada de alarme, então, ou seja, você consegue utilizar, fazer uma integração em que o terminal receba um sinal, receba um contato seco e faça uma ação, mas só que você utiliza ele para entrada de alarme ou para um botão de saída, por exemplo. Então, você tem aí um terminal de controle de acesso em que você pode fazer a leitura pela biometria, cartão, reconhecimento de face, sim, e sair por um botão de saída. Além que você pode colocar também uma outra leitora que tenha também a mesma faixa de operação do cartão, de 125 kHz, e utilizar ela e fazer essa integração pela porta WIGA. Então, ela tem uma porta WIGA de entrada e uma porta WIGA de saída. Depois eu vou mostrar para vocês que, no vídeo até aparece, vou mostrar para vocês que junto com esse equipamento, além da fonte, do suporte de instalação em parede, vem uma sirene audiovisual. E essa sirene ela é conectada, ela utiliza a porta WIGA para fazer o acionamento, tá, pessoal? Então, você consegue utilizar a porta WIGA ou para uma leitora ou para o dispositivo, né, da DENET, que é um elemento audiovisual. Essa aqui é a sirene, né? A sirene com luminosa, né? Tem um luminoso. Então, a partir do momento em que foi detectada uma temperatura anormal, esse dispositivo é acionado. Existe uma regulagem de volume. Então, é uma sirene bem alta, por sinal, e tem um sinal luminoso aí para chamar a atenção da equipe, né, para poder convidar o profissional que foi identificado com essa temperatura elevada a comparecer no ambulatório, no setor médico, para segundas aferições. É muito importante, pessoal, na hora de fazer a instalação, em que a inclinação do dispositivo seja da forma correta, né? Para você ter uma melhor velocidade na medição da temperatura e do reconhecimento facial. Então, a DENET preparou para vocês aí dois tipos, né, de suporte para fazer a instalação. Então, é o suporte de mesa, ele possui um ajuste de angulatura, né, para melhor posicionamento para fazer a medição. E um totem de piso, que você mantém uma altura comum, né? Então, a gente fez uma série de simulações dentro de companhias para atender a média de altura das pessoas. É claro que algumas vão ter que se curvar, porque estão para poder ter angulação, porque são mais altas, mas esse equipamento ele é flexível, você consegue fazer um ajuste, tá? Possuem duas cores, o preto e o bege, né? É um equipamento muito bem reforçado, então a estrutura aí de chapa de aço, né, de 9 milímetros de espessura. Tem uma saída, né, para facilitar a instalação, então você consegue ter um acesso, né, para passagem de cabos, né, traseira. Então é um equipamento que possui bandejas, né, para você armazenar a fonte, e também a gente traga a sua necessidade, traga a sua demanda para a gente, que a gente pode fazer algo customizado para você, para a sua empresa, para o seu cliente, né? Estamos abertos a fazer projetos customizáveis, projetos em que atenda a tua necessidade. Então, tem aí uma prateleira, se vocês solicitarem, para colocar ali o álcool em gel para os usuários, após a medição, também fazer a higienização das mãos, tá? O software, né? Então, lá no site da DENET, você vai conseguir fazer o download do software. É um software muito leve,
espaço muito baixo em que ele requer, processador baixo, então um Intel Core i5 com 8 GB, com Windows 10 Pro, é suficiente para rodar esse software. Esse é um software bem completo, você consegue cadastrar os usuários, fazer importação, exportação, você consegue extrair os relatórios com a temperatura, os relatórios de acessos, você consegue replicar, então, esses cadastros em massa para todos os seus terminais, você consegue cadastrar os usuários e já colocar em determinados tipos de função, ou seja, você consegue colocar calendário, que a gente chamou de jornadas, para cada área de uma empresa, por exemplo, né? Então, você consegue extrair isso certinho e se você quiser utilizar para internamente como um ponto, vamos dizer assim, para você também consegue extrair e comprovar que ele não teve uma temperatura elevada. Agora eu quero apresentar para vocês aí uns vídeos, né? Uns vídeos que nós fizemos lá na Delta, só para demonstrar o funcionamento do produto. Centralize o rosto no ponto. Temperatura normal. Centralize o rosto no ponto. Temperatura normal. Centralize o rosto no ponto. Temperatura normal. Por favor, chegue mais perto. Temperatura anormal. Centralize o rosto no ponto. Temperatura anormal. Bom, pessoal, não sei se deu para ver aí os vídeos perfeitamente, né? Mas, de novo, vai estar lá no nosso canal do YouTube. Se inscreva. Todos os vídeos de configuração, do passo a passo de configuração, tanto do terminal quanto do software, eles estarão disponíveis nessa plataforma, tá? Além de estar no site, na seção de downloads. Ok? Bom, pessoal, essa era a informação, é um equipamento muito simples de configurar, muito simples de instalar, só que ele apresenta para vocês aí uma precisão muito boa, incrível. Aí vamos às perguntas, então, né, Luciana? Me ajuda aqui a gerenciar as perguntas do pessoal. Deixa eu abrir aqui o chat. Tem algumas perguntas que o Milek já está respondendo aqui. O Adailton perguntou sobre a fonte, se ela é separada, ou 127, se entra direto no leitor. E o Milek já respondeu que a fonte 12 volts vai junto. E ele perguntou se ele atende a entrada 220 também e a fonte é bivolt automática. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode abrir o áudio também, se quiser, ou se quiser digitar ali no chat, a gente vai dar uns minutinhos, ver quem tem mais alguma dúvida. E isso aí. Fiquem à vontade. Ô Diogo, é o Adailton da ZF, tudo bem? Oi, tudo bom? Certo. Ele pode funcionar também como cartão ponto, funcionário? Além de, eu vi que tem ali biometria, reconhecimento facial, né? E cartão ponto. Certo, certo. Ele tem uma plataforma, um software dele, ele é bem completo nesse quesito, né? Mas só que ele não está preparado, ele não foi homologado para servir como cartão ponto, sabe? Então ele não consegue fazer impressão de tickets, então você pode utilizar sim para fazer um controle interno, né? Mas perante aí o Ministério Regional do Trabalho, ele não é um equipamento aderente, assim como os relógios pontos da Contra-ID, que também faz parte do portfólio da Delta Cable. Ah, perfeito, obrigado.
O Jefferson está perguntando sobre as APIs para integrações. Sim, é disponibilizado sim as APIs para fazer as integrações. Mais alguma Bom, acho pergunta, que é isso, né, pessoal? Diogo? É isso, eu acho Acho que que também, todos. caso alguém mais tenha alguma outra dúvida, a nossa equipe está bem à disposição, né? Nosso comercial, nossos consultores. A gente também tem essa venda pela loja online, a venda dessa solução, né? Mas caso alguém mais tenha alguma dúvida, a gente está à disposição. Podemos deixar nossos contatos ali. A gente envia os links dos vídeos por e-mail para os participantes, tá? Para que todo mundo tenha acesso. A gente enviou ali no chat também o link do YouTube, se já quiserem clicar ali para aproveitar. Mas acho que é isso. Obrigada, Diogo, pela apresentação. Quiser finalizar aí, por favor. Bom, pessoal, eu quero agradecer a presença de todos, a participação de todos. Entre em contato conosco caso tiver uma demanda, projeto especial, que a gente está. Um forte abraço, tchau, tchau.